Hoje nós vamos estar falando sobre por que você não prospera, mesmo fazendo tudo certo. Por quê? Então, antes de começar essa aula, vamos clamar ao Senhor, né? Senhor, eu clamo teus anjos aqui, Pai, que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor agora, nos guardando, protegendo, trazendo ordem espiritual, protegendo cada pessoa, onde quer que eles estejam, preparando esse ambiente para o conhecimento. Que haja clareza espiritual, que nada atrapalhe a conexão, que nada bloqueie, que nada roube esse momento. Repitam comigo, pessoal. Espírito Santo, abra a minha mente, o meu coração e o meu espírito para conhecer a tua palavra e ser transformado por ela. Nunca mais vocês vão esquecer, ó. Espírito Santo, abra a minha mente, coloca a mão na cabeça. Abra a minha mente, o meu coração, coloca a mão no coração. E o meu espírito, aí coloca como se você estivesse passando a mão pelo corpo todo. E o meu espírito, para conhecer a tua palavra e ser transformado por ela. Amém? Bom, gente, chega uma hora na vida da gente que precisamos quebrar o ciclo do fracasso. Amém? Alguém tem que se levantar e tem que romper o histórico de derrota da casa, da família. Alguém precisa fazer isso. E como vocês estão posicionados aqui, vocês são as pessoas que vão romper isso para a honra e glória do nosso Senhor. Tá? E eu quero já começar com uma metáfora muito importante, que é a seguinte. Imagina um rio. Nós vamos sempre estar trabalhando para vocês imaginarem e para ficar mais fácil o conhecimento também, tá? Eu quero que vocês sempre estejam imaginando as coisas para a gente também... Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar alguma coisa aqui com vocês. Só um minutinho. Apesar que nós combinamos de não compartilhar, né? Para não... Mas eu vou trabalhar de uma forma diferente hoje, vai dar certo. Espero que dê certo. Saudade de você, Andresa! Nós vamos ter uma conversa séria depois. Olha aqui, pessoal. Vamos lá. Tá dando para vocês verem aí direitinho? Amém. Amém. Então, vamos começar aqui nossa... Imagina um rio aí. Quando a prosperidade, ela é como um rio. Imagina na tua cabeça um rio. Quando ele corre dentro da margem correta, o que acontece? Ele irriga, ele alimenta, ele gera vida, ele multiplica, certo? Quando ele sai do propósito, ele alaga, ele transborda, ele destrói, ele desorganiza. A prosperidade, ela nunca foi apenas sobre ter mais. Ela sempre foi sobre fluir certo. Então, muitas pessoas não estão prosperando porque não estão fluindo certo. Querem aumento, querem portas abertas, crescimento, querem abundância, mas não entendem que prosperidade sem propósito é um peso e não uma bênção. Dinheiro, quando ele não tem uma direção, ele vira desperdício. Dinheiro por si só não transforma ninguém. Eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Se você ganhasse muito dinheiro, o que você faria com esse dinheiro? Algumas pessoas vão responder assim, Lu, eu ia comprar uma casa, eu ia transbordar na minha família, eu ia ajudar minha família, eu ia, né? A maioria das pessoas respondem assim. Só que o dinheiro, ele apenas amplifica aquilo que já existe dentro da pessoa. Se alguém não tem uma visão maior, um planejamento e um propósito, o recurso ele escorre pelas mãos da pessoa. Então, um favor de Deus sem maturidade, ele vira soberba. Favor aqui fala de graça, de oportunidade, de portas abertas, de ajuda divina, de uma aceleração. O favor aqui, para a gente, vai significar isso.
Então, quando alguém recebe algo grande demais, mas ela não tem uma estrutura emocional e espiritual, pode interpretar o presente como mérito dela, mérito absoluto. Ela trabalhou, ela merece, ela correu atrás, ela fez acontecer. E portas abertas sem um preparo vira perda. Muita gente perde oportunidade, perde promoção, perde crescimento, perde expansão, visibilidade. Por quê? Uma porta aberta exige que a pessoa tenha competência, tenha disciplina, tenha inteligência emocional, tenha constância. Para você receber, pode ser até fácil, mas para você sustentar, não é. Então, por que que você não prosperou até hoje, sendo que você está fazendo tudo certo? Na tua cabeça, tu está fazendo tudo certo. Então, por que que tu não prosperou até hoje? Deus, ele não libera apenas recursos, não, pessoal. Você pode pedir para o Senhor para ele te ajudar numa situação e ele vai te ajudar. Porque o nosso Deus, ele ajuda no que a gente pede, ele dá a graça no que a gente precisa. O nosso Deus faz isso. Só que você quer ser próspero para quê? Porque Deus libera recursos para quem entende por que está recebendo. Você quer ser só para você e sua família? Isso passa a ser uma riqueza privada, apenas consumo. Já pode começar a anotar aí que isso aqui é chave. Se você quer receber uma prosperidade para você e para sua família, é uma riqueza privada, é consumo. Se você quer receber uma prosperidade do Senhor para a comunidade, é uma generosidade, ou seja, tem um impacto local. Agora, se você quer receber para o reino, para uma missão, aí tem um propósito global. Aí sim tem um financiamento para o reino. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo entender a chave disso aqui? Então, para que você quer prosperar? Porque Deus te prospera se você tem um propósito para o reino dele. Porque se for só para você, só para sua família, só para você ter um carro bonito, uma casa bonita, né? Andar chique, andar comer o que você quiser, isso aqui é uma riqueza pessoal. Você não está fazendo nada para o Senhor. Você não está fazendo nada para o Senhor. E a palavra de Deus diz assim, Provérbios 11:10. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Ou seja, o justo, ele tem a obrigação moral de se tornar um abençoador. Se a riqueza para em você, ela adoece. A grande pergunta aqui não é como eu prospero. A grande pergunta da nossa aula de hoje é: para que eu quero prosperar? Para que eu quero prosperar? O céu, ele procura canais e não reservatórios, gente. Não reservatórios. Você sabe a diferença de um canal para um reservatório? Eu acho que eu coloquei isso aqui, deixa eu ver aonde. Não vou passar não, porque senão vai atrapalhar meu negocinho aqui para vocês. Vai atrapalhar meu raciocínio aqui para vocês. Mas imagine aí. Imagine aí um canal e um reservatório. Não, gente, eu sou demais, eu não consigo. Eu quero que vocês vejam o negócio. Espera aí um pouquinho. Eu quero que vocês vejam, porque ver é diferente. Ver é diferente. Vou tentar colar aqui para eu conseguir. Vou colocar aqui no grupo de jejum e oração só para vocês verem, tá bom?
Presta atenção nessa imagem aqui, por favor. Olha só, um reservatório, ele acumula. E o canal, ele distribui, certo? Viu como que vê é diferente? E por que eu preciso que vocês vejam isso? Porque, assim, Deus, ele procura canais. Ele não procura reservatórios. Ele procura aquilo que distribui. E a gente vai descobrir agora se você é reservatório ou se você é um canal. Então, vai anotando no seu caderninho para você descobrir. Por exemplo, há pessoas que vivem para juntar. Ela junta conhecimento, dinheiro, conexão, dom, oportunidade. Ela aprende alguma coisa, ela não transmite. Ela não quer transmitir. Se ela tem um livro, ela não compartilha. Ela não quer que a pessoa também tenha. Se ela tem, se ela conheceu algum material que vai abençoar, eu conheci algum material que vai abençoar o grupo, eu retenho para mim, eu fico preocupada do grupo também aprender e montar um outro grupo para eles. Isso é a pessoa que é reservatório. Ela guarda para ela. Ela guarda dinheiro, ela guarda conexão, ela guarda oportunidade. E tem pessoas que são canais. Elas não têm problema nenhum de passar conhecimento, de ensinar gratuito, de colocar no grupo, de ajudar ali, de ajudar aqui. Ela é ouro. Para Deus, ela é ouro. Ou seja, é a pessoa que Deus usa para liberar o favor dele. Vocês estão conseguindo compreender? Porque é sobre ser passagem. Deus quer que você seja passagem e não prisão. Deus quer que você seja passagem e não prisão. Aquilo que chega em você precisa encontrar um caminho para passar por você. Nós estamos aqui para poder passar e não reter, passar conhecimento, passar os dons, oportunidades, ajudar pessoas. Isso vale para tudo, gente. Vale para sabedoria, para favor, para prosperidade, para influência. Tem gente que não dá uma live porque está preocupado que vai ensinar o que ela vai cobrar num curso, por exemplo. A pessoa, ela tem medo. E o valor do canal não está no que a pessoa segura, mas no que a pessoa entrega. E nem todo mundo é canal. Nem todo canal suporta grandes níveis de pressão. Nem todo canal suporta grandes níveis de pressão. Aqui está uma chave poderosa. Aqui, agora eu vou voltar para o nosso, se agora vocês vão compreender melhor. Olha só, nem todo canal suporta a pressão. Por isso que Deus não dá. Então a pessoa, ela quer coisa que, cara, ela tem que aprender muito ainda na vida para poder ganhar. Entendeu? Deus primeiro trabalha a estrutura interna. Antes dele aumentar, ele refina primeiro. Antes do aumento vem o refinamento, antes da expansão vem o fogo. Por exemplo, o fogo não destrói o ouro, não. Ele apenas revela a sua pureza. É ou não é? E os processos da vida, para nós, não são punição. Não basta a gente desejar mais fluxo, a gente desejar ser mais próspero, se a gente não aumentar a nossa capacidade do canal. Mais favor de Deus exige mais maturidade. Vão anotando a chave que o Senhor está te dando. Mais prosperidade exige mais gestão. Mais influência exige mais responsabilidade. Uma tubulação estreita não suporta a pressão de um grande volume. Por isso que algumas pessoas quebram quando crescem. Vocês já viram isso? Pessoas que aumentaram a empresa do nada, passaram um tempo, quebraram. Por que quebraram? Por que elas quebraram? A pessoa não estava preparada. Ela não estava preparada. Ela quis mostrar do lado de fora uma fachada bonita, uma placa bonita, todo mundo de uniforme, todo mundo alinhado, mas ela não sabia administrar o dinheiro.
ela não sabia ter um atendimento de encantamento, de excelência, ela não sabia fazer isso. Ela não teve um treinamento de capacitação, ela não teve um treinamento de vendas. Não existe cliente sem venda. Então, o que ela fez? Ela quebrou. Ela quebrou. As pessoas pedem as coisas, mas não sabem se estão preparadas para receber. Mas Deus sabe. Então, Deus olha para uma pessoa e fala assim, uai, fulano está aqui querendo prosperidade, querendo mais dinheiro, não está conseguindo dar conta nem do que ele tem ali. Está tendo tempo para nada. Fala que o tempo é lotado, que está uma correria. Não está conseguindo. Entende as coisas? Nós temos, nessas aulas que a gente está tendo aqui, nós estamos tendo um aprendizado muito grande, que é sobre posicionamento, não é verdade? Sobre nos posicionar, sede de Deus, sede do Senhor, nos posicionar, mudança. Só que assim, hoje eu conversei com uma pessoa, essa pessoa está até aqui, não vou citar o nome, mas vou dar um exemplo para todo mundo entender. Deus vai colocar uma situação na tua vida para ver o seu posicionamento, para ver até onde que vai o seu posicionamento. E aí, aquilo que você já empurra com a barriga normalmente, você continua empurrando com a barriga. E aí tem uma oportunidade hoje para você agir, para você fazer acontecer. O que você faz? Não vai. Continua do mesmo jeito. E aí Deus olha para você e fala assim, minha filha, você orou ontem, na madrugada, falando assim, a partir de hoje, Senhor, nós teremos mais posicionamento, nós teremos mudança, nós teremos mais ação. Ele pensa assim, mas que palhaçada é essa? Vocês estão brincando comigo? Porque é muito sério isso. É muito sério. A Kelly levantou aqui, por oração, para minha vida. Glória a Deus pela vida dela, por esse discernimento. Mas vocês têm que pensar uma coisa. Eu não pedi nada disso. E se vocês, no coração de vocês, assumiram essa responsabilidade de relógio, coloca para despertar. Porque não se quebra relógio de portal. Ela escolheu orar nos portais. É melhor não assumir uma responsabilidade. Lembra que a gente falou sobre isso? É melhor não fazer nenhum voto com Deus do que quebrar. Então é sobre isso. É sobre isso. Deus vai te dar uma oportunidade. Hoje você continua empurrando com a barriga, você não se levanta, você não sai da procrastinação, você não quebra o ciclo. E você precisa quebrar o ciclo para o Senhor aumentar suas coisas, para o Senhor aumentar a sua prosperidade. Por isso que Deus não libera apenas mais recurso para você. Não é que você não mereça. É que Deus está pensando lá na frente. Deus não pensa apenas no presente. No presente que Ele está te dando a bênção. Ele sabe que você que precisa, mas Ele está pensando na longevidade dela. Ele está pensando assim, eu não quero só te entregar algo, minha filha. Eu quero que você tenha estrutura para administrar, para multiplicar, para proteger, para que você possa usar com propósito. E muitas vezes, antes desse recurso vir, é preciso passar pelo processo. Porque às vezes a pessoa não tem inteligência emocional para receber. Ela precisa passar pelo silêncio para ela entender que a fé dela tem que ser no Senhor. Ela precisa passar por um treinamento para ela não sair gastando, desembestada, fazendo o que não deve. Não, esperei a vida toda para me sair, comer meus rodízios de sushi a semana toda, agora eu vou fazer isso. Precisa amadurecimento, precisa correções internas. O preparo aqui não é atraso, é uma proteção. E é aqui que a mente muda, é aqui que muda a mentalidade. O propósito, ele é o endereço da sua prosperidade. Ele é o endereço. Vou te dar outro exemplo aqui, outra metáfora para você conseguir imaginar. A prosperidade é combustível. Combustível. O propósito é o volante. Combustível sem volante não leva a lugar nenhum. Vocês estão conseguindo compreender? Preciso de vocês aqui com as mãozinhas. Olha só, prosperidade é combustível e propósito é o volante. Combustível sem o volante
Não leva a lugar nenhum. O combustível está aqui, parado dentro do galão na minha casa. E aí? Então, isso significa o quê, Lu? Significa que a pessoa pode ter talento, a pessoa pode ter dinheiro, pode ter influência, pode ter dom, pode ter conexões, mas sem o propósito, ela anda em círculos. Ela anda em círculos. É o propósito que dá direção para o recurso que ela recebe. Quando Deus entrega algo nas mãos de alguém, ele espera uma administração consciente. Mas não é uma administração consciente para uma riqueza pessoal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é uma prosperidade para uma riqueza pessoal. Não é isso que Deus quer. Não é isso. Prosperidade não é acúmulo, não. É expansão com direção. Uma pessoa recebe muito dinheiro, mas se a pessoa ela tem uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de fuga, de medo, de impulsividade, o recurso chegou, mas como não havia uma direção interna, a prosperidade não permaneceu. Ela foi embora. Então ela se vê assim, uma hora ela está numa empresa ganhando bem, tá tudo certo, ou então se ela tem uma empresa, está crescendo, tá tudo maravilhoso. Depois, não tem cliente, tá fraco, tá devendo, tá preocupado como é que vai pagar as contas. Por quê? Porque ela estava pensando no recurso dela para uma riqueza pessoal. Ela não estava fazendo nada que Deus estava dando para ela prosperar para o reino. Ela não estava usando nada disso para o reino. É forte. É forte. A mente nossa, ela é o solo da prosperidade. A pessoa que tem mentalidade de escassez não prospera. A prosperidade é uma semente, gente. E a mente é a terra. Se a mente for ruim, endurecido, o solo for ruim, a semente não germina, não. Vocês estão entendendo? Não adianta você desejar colheita em solo endurecido. A pessoa precisa crescer. A pessoa precisa tirar todas as crenças limitantes dela. Tem gente que tem medo de julgamento. Tem gente que tem dinheiro e está guardando e não está usando para nada, com medo de gastar. Então ela sabota a expansão, porque o dinheiro não é para ficar parado. O dinheiro, ele é para multiplicar isso que o Senhor quer. E antes do dinheiro externo, né? Antes de você pegar no dinheiro, existe uma abundância na tua mente. Você tem que ser uma mulher, um homem de mente abundante, sem preocupação, porque você crê no que o Senhor já falou para ti. Antes de influência, você precisa de segurança. Você precisa de um alinhamento invisível. E você pode não estar prosperando por causa desses bloqueios invisíveis. Alguém sabe se tem bloqueio invisível? Alguém sabe me dizer? Se sabe se tem bloqueios invisíveis? Põe a mãozinha para cima ou para baixo aí para mim, só para eu saber. Olha só, gente. Muita gente acha que não cresce porque não tem oportunidade, porque não tem dinheiro, porque não tem apoio. Mas isso aqui é superficial. Porque eu já dei meu livro para vocês, vocês já leram, vocês viram que eu comecei uma empresa sem R$ 1. Vocês viram que várias coisas que eu comecei não tinha dinheiro nenhum. Vocês têm outros testemunhos de outras pessoas. Então, isso aqui é superficial. Então, o que é o bloqueio invisível? O que é? Número 1, uma mente desalinhada. Você quer crescer, você não quer
ficar estagnada, ficar do jeito que você quer. Mas a sua mentalidade, ela é pequena. Ela é uma mentalidade que acredita no pequeno, que pensa em escassez. E isso limita ela internamente. Limita. Existe um conflito dentro de você. É como você tentar colocar um oceano dentro de um copo. Você quer viver algo grande, é o oceano. Mas a sua mentalidade ainda é pequena, é o copo. Entenderam? Vocês entenderam isso? Olha como é sério. A mentalidade de escassez atrapalha qualquer pessoa a crescer, atrapalha qualquer pessoa a prosperar. É o primeiro bloqueio. O primeiro bloqueio. E como que isso manifesta no dia a dia? Você cobra barato, mesmo sabendo que você entrega muito. Você é um excelente profissional, mas você cobra barato. Por que você cobra barato? Você vira e fala assim, ó, se eu não cobrar barato, ninguém compra de mim. Então, a sua mentalidade já fala o valor que você merece. Você já dita o valor que tu merece. Você não acredita que você pode cobrar mais. Você já se mediu pelo valor. Você se sabota quando começa a crescer. Você se sente culpa por prosperar. Ah, mas aquela mulher ali, por exemplo, vamos colocar aqui uma pessoa que trabalha, vamos colocar a Josiane aqui, que trabalha dando consultoria. Ela cobra um valor, vamos supor, R$ 1.000. Aí ela vai fazer mentoria comigo, eu vou fazer uma mentoria de negócio com ela, e eu falo assim, não, Josi, você tem que cobrar aqui, no mínimo, 5.000. Que isso, Lu? Se eu cobrar 5.000, eu não vendo, pois se 1.000 eu não estou vendendo, 5.000 é que eu não vou vender mesmo. Você já colocou o valor que você merece. Então, as pessoas acreditam nisso. Só que as pessoas que precisam de uma mentoria de negócios são pessoas que querem pagar por isso. E elas não compram de quem vende barato, porque ela acredita que aquela pessoa que vende barato não tem o conhecimento suficiente para passar para ela. Vocês estão entendendo? Então, é questão da sua mentalidade ser pequena. Você vai continuar atraindo pessoas que não têm condições de pagar. Você vai continuar atraindo essas pessoas. Aí você vira e fala assim, aí uma pessoa quer fazer uma harmonização facial. Aí ela vira e fala assim, qual que é o valor do Botox? Ah, R$ 2.000 para colocar no terço superior, né? Do nariz para cima, R$ 2.000. Nossa, tá caro, né? Aí a pessoa vai falar, oh, gente, vamos cobrar mais barato dela, tadinha. Ela tá precisando, olha o rosto dessa mulher, ela tá precisando demais. Vamos ajudar ela, vamos fazer uma promoção. Presta atenção, gente. Acorda para a vida. Quem quer pagar botox, quer ficar bonito, tem que pagar o que vale. Tem que pagar o que vale. Então, a pessoa tem uma mentalidade de escassez. Vocês estão conseguindo entender isso? A pessoa tem medo de não dar conta. Ah, não vou abrir meu negócio em outro lugar, não, que eu não vou dar conta. Ah, não vou fazer esse trabalho, não, porque eu não conheço nada desse trabalho, eu não vou dar conta. Isso aqui não é falta de capacidade, não. Isso aqui é uma programação mental de autossabotagem. Então, tem pessoas que têm murmuração crônica, e aí é que está a incapacidade de abençoar o próximo. Tem pessoas que acreditam que a escassez produz santidade. Quanto mais pobre, mais santo é. Isso é mentalidade de escassez. A pobreza não te torna espiritual, não. Assim como a riqueza também não te torna carnal. Ela só mostra realmente quem você é. A segunda coisa é uma identidade fraca. Você faz, mas não se reconhece. A gente falou sobre isso aqui. Você até executa, mas por dentro você não se sente merecedora. Você se vê no nível que você está. Você acha que não é capaz.
É como alguém que coloca uma roupa de alto valor, uma roupa linda, maravilhosa, mas ela olha no espelho e não se sente confortável usando. Por que que ela não se sente confortável usando uma roupa bonita? Hein, gente? Não é porque a roupa não serve, não. A roupa serviu ela. É porque a mente dela não acompanhou o processo de crescimento. Porque se a mente acompanhasse o processo de crescimento dela, ela se acharia merecedora. Mas como a mente não acompanhou, ela veste e fala, isso não é para mim. Não estou confortável. Ela entra num restaurante mais refinado, ela fala, não gosto desse trem, não. Gosta sim. Gosta sim, é porque você não está acostumada com isso. Coloca toda a sua família com dinheiro, você também com dinheiro, com o carro, com tudo esbanjando, se todo mundo junto lá nesse restaurante, vocês não vão estar felizes gostando. Gosta sim. Então, quando a pessoa não se reconhece, ela não sustenta o crescimento. Para quê? É a pergunta que eu fiz lá no início. Para que você quer prosperar? O problema mais perigoso aqui é que quem não se reconhece sempre vai se sabotar. Você vai conquistar algo e logo você vai perder. Você cresce, mas você recua. Você começa algo grande, mas você trava. Por quê? Porque sua identidade não sustenta o nível que você acessou. Só a gente que tem uma palavra de Deus, que ele quer você próspero e abundante. Quem conhece essa palavra? Vai pesquisando para mim e coloca aqui nos comentários enquanto eu tomo um remédio aqui, que apertou aqui o meu celular para tomar o remédio. Quem conhece essa palavra? Deus quer a gente próspero e abundante. Pois é. Pois é. Então, não fica com vergonha de ter. Não fica com vergonha de ser próspero. Não fica com vergonha de ajudar outras pessoas a prosperar. O terceiro é falta de posicionamento. A pessoa ora, mas ela não age. Acabei de dar um exemplo. A pessoa deseja, mas ela não decide. Ela deixa a vida levar ela. Ela deixa a vida empurrar ela. E aqui está o problema crítico. Por quê? O que adianta você ficar pedindo direção para o Senhor se você não se move, não obedece? O que adianta você ficar esperando resposta se você não se posiciona? Quer mudança, mas continua igual. Deus até te dá direcionamento usando outras pessoas do que você deve fazer, mas você não age. Você vai empurrando. E empurrar é procrastinar. Empurrar é procrastinar. Então, o que acontece? Você fica presa num ciclo. Então, voltando aqui, recapitulando, você pode ter combustível, você pode ter um motor potente, você pode ter a direção, mas se você não tirar o carro do lugar, meu amor, não adianta nada. Deus libera, mas quem posiciona é você. Deus não age por nós, ele age através de nós. Minha frase favorita aqui, né? Deus age através de nós, não por nós. Deus pode te dar direção, mas ele não vive a sua vida por você. E por que esses bloqueios acontecem? Porque você adia decisões importantes. Decisões que o Senhor já te deu lá em janeiro, você não fez até agora. Você espera o momento perfeito. Só que momento perfeito não existe. Você começa e não continua. Você é uma pessoa que depende de motivação. Só que motivação passa. Hoje eu estou motivada, eu vou malhar, uhul. Amanhã eu estou desanimada e eu não vou malhar. Não é assim que funciona. Você tem que ter disciplina, constância para ter um resultado. Com Deus é a mesma coisa. Então isso, gente, não é falta de oportunidade, é falta de posicionamento. A colheita não é impedida pela falta de semente. Todo mundo recebe a semente. Mas a colheita é travada pela condição do solo. Eita, que Deus está falando aqui. Todo mundo recebe uma semente de Deus. Mas se essa pessoa não plantar em solo fértil,
não terá colheita. Vocês entenderam a profundidade disso aqui? Eu vou repetir. Eu vou repetir que isso aqui, nós já podemos acabar a aula com isso aqui. Olha só, a colheita não é impedida pela falta de semente. Deus dá semente para todos. Mas tudo depende da condição do solo. O que é que eu falei que é o solo? A nossa mente. A nossa mente. Se você não plantar no solo fértil, você não terá colheita. Por que que é a nossa mente? Porque quando... Vou dar um testemunho aqui. Quando eu fui abrir a clínica, que eu já dei esse testemunho, acho que você já até conhece. Quem quer ouvir? Quando eu fui abrir a clínica, que eu não tinha dinheiro nenhum, não tinha nada, zero. Zero é zero. E para alugar a casa ainda era pela imobiliária ainda. E a imobiliária pedia calção ainda. Falei, pronto. Não tem dinheiro nem para pagar o aluguel, quanto mais calção. Né? Mas a minha mente é uma mente muito fértil. Desde nova. Eu trabalho, comecei a empreender com 9 anos. E aí, o que acontece? Eu fui atrás de uma pessoa para me ajudar a alugar com o calção. Então, pronto, entrei na casa e fui fazendo tudo na fé. Deus mandou uma pessoa, eu divulguei sem ter nada de dinheiro. Eu divulguei nas redes sociais. Essa pessoa pagou para começar o tratamento comigo. O dinheiro que ela pagou, eu fiz panfleto, fui panfletar na vizinhança toda. Gente, é uma mente fértil, você não dá desculpa. E as pessoas que estão do seu lado, elas vão te diminuir, elas vão te sabotar, elas vão falar assim, nossa, pensa grande, mas penso mesmo. Sabe por que eu penso grande? Porque eu sou filha do rei. Princesa não pensa como plebeia. Princesa não pensa pequeno, não. Eu penso é grande mesmo. Eu penso é grande, eu quero as coisas boas mesmo, porque Deus quer o melhor para mim, é isso que está na palavra dele. Se ele tivesse falado que era para eu ser pobre, simples, tá tudo bem, mas não foi isso que ele falou. Ele falou para eu ser humilde, e humildade não tem a ver com pobreza, não tem a ver com falta. Humildade é a nossa forma de agir. É você se humilhar diante do Senhor. É você reconhecer os seus erros. Então, vamos trabalhar essa mentalidade de escassez. Porque isso é um bloqueio muito forte. Muito forte. Por isso que transformação de vida começa pela renovação da mente. E tem uma palavra também que fala sobre isso. Quem pensa pequeno, administra pequeno. Quem pensa com visão, administra com expansão, administra grande. Então, Deus jamais vai entregar oceano para quem ainda derrama copo. Jamais. Deus não vai. Por quê? Voltamos lá para o cano lá, do início da nossa aula. Porque não tem estrutura, a água vai vazar. Vocês estão entendendo? A água vai vazar. A prosperidade, ela é confiada para uma pessoa que tem responsabilidade, para uma pessoa que tem disciplina, que tem honra, que tem gestão, que tem visão de legado. Muita gente pede multiplicação, mas não cuida do que já tem. O pequeno é a prova do grande. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, tempo mal administrado, o que significa isso aqui? Significa que ela não tem gestão. Dinheiro mal usado, não tem gestão, não tem responsabilidade. Para de honrar a Deus quando tem pouco dinheiro, não tem honra. Os relacionamentos dela são negligenciados, não tem disciplina, não tem responsabilidade. Vocês estão entendendo? Em Mateus 25, 14, 30, fala da parábola dos talentos. Jesus mostra que recurso precisa ser administrado, multiplicado e prestado contas. Tem que prestar contas. O que significa isso aqui? O que significa isso aqui? Gestão.
Prosperidade não é só você receber, não. Você tem que sustentar, sem perder a essência. É por isso que não é para todo mundo. É por isso que não é para todo mundo. Prosperidade não é só financeira. É uma pessoa, ela pode ter dinheiro e ela pode ser quebrada por dentro. A verdadeira prosperidade, ela alcança o espírito, as emoções, a família, o propósito, as finanças, né? O que você vai fazer com o recurso? Não adianta você construir um palácio do lado de fora e manter ruínas do lado de dentro. Não adianta, sabe por quê? Porque a riqueza, ela é visível para quem está do lado de fora vendo as coisas, mas ela não sabe como que está sendo a estrutura por dentro. Qualquer hora pode ruir tudo. É por isso, repetindo, que Deus não dá para todo mundo. Não é que ele não é um Deus bom e que você não mereça. É que você precisa trabalhar algumas coisas primeiro. Precisa trabalhar a mente primeiro. Precisa trabalhar a responsabilidade, parar de procrastinar. Precisa tudo isso primeiro. Porque o externo, ele é apenas reflexo do interno. Semeadura, honra e fluxo, tudo vai fluir, vai apodrecer. Vai parar de fluir e vai apodrecer. Vocês estão entendendo, pessoal? Como que é sério essa questão? Então, às vezes a pessoa pergunta, por que mesmo eu fazendo tudo certo, eu não estou prosperando? Anota aí o que eu quero falar para vocês, muito sério, que é o ciclo da prosperidade. O que você precisa ter para prosperar uma mente madura? Número 1, o ciclo da prosperidade. Número 1, é receber. Você precisa se permitir receber. Isso aí inclui tudo, tá? Não só dinheiro. Receber oportunidade, receber reconhecimento, parar de cobrar barato sendo que você faz um trabalho de excelência. Você precisa se permitir receber. Ok? Receber ajuda. O número 2 é administrar. Não adianta você ganhar e não saber cuidar. Aqui entra a responsabilidade, entra a organização, entra a inteligência emocional com dinheiro. Número 3 é multiplicar. É fazer o que chegou nas suas mãos crescer. Investir, melhorar, aprender, usar com estratégia. Lembra da parábola dos talentos. A pessoa tem que saber multiplicar, porque senão é de tomado. É igual o dom. Deixa eu falar uma coisa aqui. Aproveitando que Deus está me dando esse discernimento aqui para falar com vocês. É igual o dom. Vamos supor que a Josiane Neres tem dom de cura. Só que ela não usa. Ela não usa o dom de cura. Ela não acredita que ela tem esse poder. Então, ela não ora por pessoas por cura. Ela não impõe a mão sobre as pessoas. O que Deus faz? Deus tira dela e coloca em outra pessoa. Porque Deus quer pessoas disponíveis para o reino dele. Gente, nunca esqueça disso. Nós somos espíritos, nós estamos aqui de passagem, nós só estamos aqui para beneficiar o reino de Deus. Então, se você prospera e não está pensando em ajudar o reino do Senhor, e não está pensando em ajudar uma missão, em ajudar uma igreja, em construir algo para o reino de Deus, em construir um lugar para órfãos, para ajudar creche, não sei, o que for. Você está pensando só em você e na sua família, você não vai prosperar o suficiente. Não vai. É a mesma coisa dos dons que eu estou falando. Se você tem dom e não é usado, Deus tira de você e coloca para outra pessoa, porque ele precisa. Ele precisa de alguém para poder fazer o certo. A quarta coisa é repartir. Aqui entra um princípio poderoso que é o generosidade. Generosidade não é perder. Generosidade é ativar um novo nível de fluxo. Generosidade é ativar
o novo nível. Não precisa copiar, não, gente. Agora que eu vi que eu fiz aqui tudinho para vocês, ó. Ó. Tá? Vocês estão vendo aí direitinho? Tá. Então, olha só. Isso aqui toca diretamente no espiritual. Sabe por quê? Porque repartir não é só uma ação, é um posicionamento diante de Deus. A generosidade revela em quem você confia. Às vezes você não dá porque você fala assim, eu bom, não vou dar não. Como é que vai fazer se amanhã não tiver? Então você não confia no Deus. Provérbios 11, 24, 25. O generoso sempre prosperará. Quem retém mais do que é justo cai na pobreza. Anota aí, gente. Eu acho que eu não coloquei essa frase. Eu não coloquei. Vocês precisam anotar isso aqui, porque isso aqui é coisa do Senhor. Isso aqui é coisa do Senhor. Isso aqui é muito sério. Muito sério. Olha só. O generoso sempre prosperará, porque quem retém mais do que é justo cai na pobreza. Então, quanto mais você é generoso, mais o Senhor te dá recurso. Quanto mais você ajuda, mais o Senhor te dá. Quanto mais você oferta, você primicia, mais o Senhor te dá, mais o Senhor te devolve. Quanto mais você ajuda, hospital, faz isso, faz aquilo, adota uma criança, mais o Senhor te dá. É como se você dissesse assim, minha fonte não é o que eu tenho, é Deus. Porque quem acredita que a fonte é limitada, segura. Mas quem entende que Deus é a fonte, libera. E é aqui que está um princípio forte. Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. O que esse versículo revela, gente? Dai. A atitude inicial é sua. Dai. Ser-vos-á dado é resposta que vem de Deus. Transbordante. Deus não trabalha no raso. Ou seja, você reparte, você dá oferta, você é generoso como alguém que não diminui, ou seja, entra um ciclo de transbordo na tua vida. Vocês conseguiram entender o que esse versículo revela? É poderoso isso. E sabe por que muitos não vivem isso? Porque tem medo. Tem medo. Fica esperando o retorno imediato, a pessoa ajuda aqui, e ela, é o que eu falei aquela vez, a pessoa quer barganha com Deus. Eu fiz a primícia aqui, eu quero que esse mês o Senhor já me dá aí, ó. Eu primiciei, eu ajudei lá, agora eu quero. Eu ofertei ali, agora eu quero. Senhor, eu dei esmola para aquela mulher lá na rua, agora eu quero. Você fica esperando o retorno imediato, só que Deus não trabalha assim, ele quer ver a sua fidelidade. E isso bloqueia o espiritual. Você precisa repartir as coisas com consciência espiritual. Dá com alegria, com fé, dá com intenção de servir, não de aparecer. Dá com a intenção de ser um canal e não um reservatório. Lembra que nós falamos sobre o canal reservatório? Você tem que dar como um canal. Flui, porque Deus manda mais, flui. Não como um reservatório que fica retendo. Porque quem retém é o quê? É a pessoa que tem mentalidade de escassez. Quem reparte, ela vive em fluxo, porque ela não vive preso. Ela não vive preso. O quinto é expandir. Quando você vive esse ciclo, sua vida cresce. Quando você vive esse ciclo, a tua vida cresce. É nesse momento que a tua vida começa a crescer. Quando você aprende essas 5 coisas, aí a tua vida cresce. Por quê? Porque você começa a fluir para os lados. Você começa a irrigar, você começa a ver
ajudar outras pessoas. Então, você não está retendo só para você. Deus está vendo você sendo generoso com outras pessoas também. Deus está vendo isso. Então, gente, para fechar aqui a nossa aula, prosperidade não é sobre quanto chega nas suas mãos. É sobre quanto encontra sentido quando chega. Ela financia alguma visão? Ela amplifica algum impacto? Ela sustenta algum ministério? Ela sustenta algum legado? Ela abençoa gerações? Porque a verdadeira riqueza é isso. É para o reino. O que ela está fazendo para o reino? Você é um canal de bênção? Quantas pessoas, gente, sustentam ministério, doam carros para ministério, para igreja, para hospital de câncer, para missão? Sabe por quê? Porque nenhuma missão é realizada sem dinheiro. Nenhum ministério cresce sem dinheiro. Milhões de sonhos são abortados, pessoas ficam doentes, ficam sem cirurgias, porque pastores não têm estrutura para financiar. Então, eu quero que você feche os olhos agora. Feche os olhos, por favor, e pense. Eu vou dar 1 minuto de silêncio para você pensar. E eu vou te fazendo umas perguntas. E você vai clamar o Espírito Santo nesse momento para ele te dar uma revelação agora. Vem, Espírito Santo, sobre todos aqui do grupo, Espírito Santo. Traga a revelação do que eles precisam agora, em nome de Jesus. Então, com o olho fechado, eu vou te fazer umas perguntas, amém? Se tudo que você pediu a Deus chegasse hoje nas tuas mãos, na tua vida, a sua estrutura atual conseguiria sustentar? Prosperidade não começa na conta, hein? Lembra disso. Começa na mente, no caráter. Se Deus aumentasse hoje o fluxo sobre sua vida, lembra lá do cano. Deus está aumentando o fluxo, a água, está aumentando as coisas na tua vida. A sua estrutura atual sustentaria? Para que você quer prosperar? Se você não descobrir sua missão aqui na Terra, você não precisa de riqueza. Para onde o seu dinheiro está indo? Deus prospera, Deus dá riqueza, prospera aqueles que têm uma missão para o reino dele. Para onde o seu dinheiro está indo? Amém? Vamos orar para a gente encerrar a aula de hoje? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Coloca a autorização aí de vocês, em nome de Jesus. Fala no pensamento, amém? Meu Senhor e meu Deus, Espírito Santo, fala direto conosco agora, Espírito Santo, sem filtro, Pai. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, precisamos de Ti. Nós não queremos mais viver em ciclo, Senhor. Não queremos mais fazer tudo certo por fora e continuar travados por dentro, Pai. Mostra onde estamos nos enganando, Pai. Mostra onde estamos pedindo crescimento, mas fugindo do processo. Porque nós sabemos, Pai, que não é falta de oportunidade, não é falta de recurso, não é falta de portas abertas. Tem algo dentro de nós que precisa ser alinhado. Precisa ser alinhado. O ciclo da nossa família precisa ser quebrado, Senhor. Arranca de nós toda mentalidade pequena.
Arranca o medo de crescer. Arranca a culpa de prosperar. Porque muitos aqui até pedem mais, Senhor. Mas quando começa a acontecer, trava, recua, se sabota. Nós reconhecemos, Pai, que isso não vem de Ti, Pai. Porque o Senhor quer que a gente prospere e seja abundante. Cura a identidade daqueles que ainda precisam, Senhor, acreditar que merecem mais. Cura a identidade daqueles que acreditam que não merecem. Nós não queremos mais viver menores do que o Senhor já liberou para nós, do que o Senhor já liberou sobre nós. Ensina-nos a ver como o Senhor nos vê, Pai. Ensina-nos a enxergar como o Senhor nos enxerga, Pai. Dá-nos estrutura emocional, Senhor, para sustentar o que tanto nós pedimos em oração, Pai. Nos confronta, Senhor, mas nos transforma, Pai. Nos transforma de verdade. Se estamos querendo prosperidade só para nós, corrige isso agora em nome de Jesus. Se estamos querendo crescer sem um propósito para o reino, quebra isso dentro de nós, Pai, em nome de Jesus. Porque nós não queremos ser reservatórios. Nós queremos ser canais, canais de bênção. Que tudo que chegar até nós encontre caminho para passar por nós, Senhor. Dinheiro, oportunidade, conexão, favor, que nada pare em nós, Pai. Que nada pare em nós por medo ou por egoísmo, Senhor. Senhor, nos dá maturidade, Pai. Nos dá maturidade para administrar, nos dá disciplina, generosidade, Senhor. Sabedoria para multiplicar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe perder a essência, Senhor, quando o Senhor nos levantar. Não nos deixe perder a essência, Senhor. Nós não queremos só receber, Pai. Nós queremos sustentar, nós queremos expandir, nós queremos usar com propósito, Pai. Senhor, alinha nossa mente, nosso coração, nossas decisões. Tira de nós toda procrastinação, toda indecisão, toda espera pelo momento perfeito. Nós decidimos nos posicionar, porque nós sabemos que o Senhor libera, mas quem se move somos nós, Pai. Hoje nós nos levantamos, nós nos posicionamos. Hoje nós paramos de travar a nossa própria vida. As vidas aqui travadas, porque a própria pessoa está travando. Porque a própria pessoa não quer se levantar, não quer se valorizar. Pai, nós te pedimos, Senhor, não libera sobre nós nada que ainda não temos estrutura para sustentar. Mas também não nos deixe fugir do processo que vai nos preparar, Pai. Pode trabalhar em nós, pode ajustar, pode alinhar, Senhor. Nós preferimos o processo que nos fortalece do que bênçãos que não conseguiremos manter, Senhor. A partir de hoje, tudo que chegar até nós vai ter destino, vai ter propósito, vai gerar um impacto na vida de outras pessoas, não só na nossa. As nossas vidas não serão só consumo, serão missão de Deus, missão do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento poderoso que o Senhor falou conosco, nos deu direcionamento, discernimento, trouxe revelação para cada uma aqui. Obrigado por tudo, Jesus, nós te amamos, nos abençoe e nos proteja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Amém, pessoal?